para a gente repercutir aqui. Inclusive, quero trazer agora o Vicente Zotti, que é especialista em operações de commodities, para conversar mais com a gente, até entender um pouquinho mais sobre essa fala aí do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre questão de segurança alimentar. Vicente, muito obrigada pela sua presença. Como sempre, um prazer poder falar contigo aqui na BBC News. Seja bem-vindo. Obrigada pelo convite, eu que agradeço por estar aqui podendo compartilhar um pouco sobre o agronegócio, um assunto tão importante aqui para o Brasil. Com certeza. Vicente, até antes da gente seguir aqui, né, com algumas outras questões, aproveitar esse gancho aí que o presidente Jair Bolsonaro acabou de dizer que o mundo está buscando saída para a segurança alimentar, lembrando, né, o peso que a gente tem aí do nosso agro, principalmente também, né, em relação ao resto do mundo, né, nós estamos responsáveis aí por mais de 20% da alimentação mundial, né, em relação a essa questão da segurança alimentar, como ele bem falou, e com isso esse elo entre Brasil e países árabes aí, se fortalecendo. Na sua visão, como que podemos, né, isso pode melhorar? O que o Brasil pode ganhar ainda mais com essa parceria com o mundo árabe? Lembrando até que vários países árabes já sinalizaram ali interesse em fazer parte do BRICS, né, no qual o Brasil faz parte aí, junto com Rússia, Índia, China, né, e África do Sul. Queria entender um pouquinho mais a sua visão em relação a essa questão de segurança alimentar e os benefícios que podemos ter com essa possível parceria entre Brasil e os árabes. Hoje o nosso cenário de parceria com os árabes, ele realmente é importante, bem no tom mesmo que o Jair Bolsonaro colocou em seu discurso. A gente tem ali um cenário que com certeza pode ser melhor, principalmente olhando a parte de grãos ainda, né? O Brasil, ele nesse segundo semestre é um exportador, por exemplo, de milho, mas a gente poderia realmente ter um volume de exportação ainda maior. Nós temos, assim, a nossa relevância, principalmente no que tange a questão de proteína animal. Também nós temos ali a nossa relevância quanto à questão, por exemplo, de grãos softs, né? Então a gente tem o café, nós temos uma possibilidade ali da questão da própria cana-de-açúcar. A gente poderia, de repente, começar a se tornar um parceiro, de repente, de combustíveis verdes, né? A questão do próprio etanol com base na cana. Então tem muita coisa que dá realmente para evoluir e a gente tem uma parceria maior. Do ponto de vista de vantagens para o Brasil, nós temos um cenário muito importante que é a questão do petróleo, né? Então, esse continente todo é um grande produtor de petróleo. E aí ele fala, nossa, mas por que o Brasil precisaria ali de uma relação para melhorar a questão do petróleo se ele é um país produtor? O que acontece é que cada poço de petróleo produz um petróleo diferente. Então, para o Brasil, ele poder importar o petróleo mais leve, aquele que produz a gasolina, num cenário onde todos os países estão tendo problemas com a oferta desse tipo de commodity, então seria uma vantagem muito grande. Outra questão são a questão dos fertilizantes, né? Então, o Brasil tendo mais um parceiro na questão dos nitrogenados, né? Então, por exemplo, ureia, além da Rússia, que nós somos bastante dependentes hoje desse cenário com a Rússia. Então, certamente, a gente fortalecendo esse elo com mais um parceiro, nós teríamos ali uma possibilidade de oferecer para o produtor ali uma questão, uma competitividade na compra com produtos ali sendo ofertados, né, por mais países. Então, é importante essa parceria. E eu acho que ela tem ali um processo de ganho mútuo, né? O Brasil fornecendo, de repente, mais grãos, mais proteína, melhorando a competitividade internacional dos produtos que nós produzimos, em contrapartida, comprarmos também de forma melhor, ou pelo menos ter mais um parceiro forte na compra desse tipo de produto, né? Petróleo, gás natural a gente não compra, a gente vai comprar o derivado dele, que seria ali a ureia, ou se não, fertilizantes nitrogenados. Então, sim, tem ali uma parceria bastante positiva para a gente desenvolver com esses países. Débora aqui agora falando contigo, Vicente. Os preços do milho, né, seguiram em queda no Brasil no final desse mês de junho, bem pressionados pelo aumento da oferta, claro, tendo visto esse avanço da colheita na segunda safra, mas além disso também teve um movimento de queda no valor doméstico, né, que foi reforçado ao longo da semana passada por desvalorizações do mercado internacional. Inclusive, até trouxe aqui a cotação, pelo menos agora, a cotação agora do 22, né, do CCMU 22, está de uma queda de 0,77%, 86,33, só para a gente ter uma noção, né, a gente já vem acompanhando no gráfico a tendência realmente de queda aqui da cotação do milho. Nesse caso, né, diante desse cenário, quais as expectativas
para esse segundo semestre, né? Porque com essa guerra na Ucrânia, a gente também viu o Brasil, aí não só em relação a grãos, o Brasil batendo até recorde de exportação, quando a gente, na verdade, até importava muito mais, né? Mas aí a gente tem cenários... o que a gente... Pode falar. O que a gente precisaria é separar ali os momentos, né, entre o milho verão, que é realmente o que você estava comentando, né? Então, nós temos esse milho verão, o Brasil normalmente consumindo todo ele no mercado interno, nós não somos exportadores desse milho, exatamente por essa questão de competitividade, né? Então, o mercado quer pagar mais, vai consumir esse milho. O que acabou ocorrendo é que esse produtor, ele segurou esse grão, imaginando que esse conflito Rússia e Ucrânia fosse demandar mais milho no segundo semestre para exportação, então pagaria-se um prêmio, um valor melhor para esse milho, e o que acabou ocorrendo é que muitos produtores pensaram da mesma forma, então os armazéns ficaram lotados. Então, nesse momento, é muito fácil de se encontrar na internet várias imagens de silos jogando ou o milho para fora do silo metálico e armazenando para fora, né? De repente, em alguns momentos, algumas imagens até diretamente no solo, que não é uma situação normal, e em outros momentos a gente vê aí vários silos colocando em silo bolsa, que é tipo um bag gigantesco que você armazena milho dentro para poder demandar ali uma condição de segurar esse milho por mais tempo, né? Então, esse cenário de um estoque de passagem do milho verão para o milho segunda safra, que a gente chama de milho safrinha, mais a oferta que está sendo colocada agora, que a colheita está num ritmo agora bastante acelerado, então você vai ter ali uma oferta grande, esses contratos mais curtos, então contrato N, contrato U, tivessem pressões muito fortes, já que você tem, primeiramente, a questão da demanda interna, que você já está com oferta suficiente para suprir com folga esses primeiros vencimentos, e você tem ali a questão das exportações, que nesse momento a gente tem um cenário que é uma dúvida. Então, o mercado, o que ele faz? Né? Ele vai trabalhar essa questão da oferta e da demanda e os preços por contratos futuros para que ele possa se posicionar. Então, como que nós temos hoje? O milho U, exatamente como você comentou, ali por volta de 86,35, eu tinha anotado aqui a cotação antes da gente entrar, então ali por volta de 86,40, 86,5. Então, o que acaba acontecendo? Quando você olha os contratos mais à frente, você olha, por exemplo, o vencimento de janeiro, nós já estamos em 91,20. Então, isso mostra que o mercado, nesse momento, está confortável com a oferta e demanda. Mais à frente existe um carrego, né? Então, existe um custo para você armazenar esse milho e segurar esse milho até janeiro. Então, por isso que esse contrato lá na frente, a gente chama de curva normal, né? Uma curva em contango. Então, o preço ele está mais alto lá na frente, devido a essa questão de equilíbrio. Quando a curva se inverte, então quer dizer, o preço mais curto é mais caro do que o preço mais longo, isso quer dizer que o mercado está apreensivo, então ele está correndo para comprar no contrato mais curto. Isso não é tendência de preço, isso não tem a ver com movimentação de tendência de longo prazo, porque isso tem a ver com o fundamento, né, do milho nesse caso. Nesse cenário que nós temos nesse momento, no curto prazo, é a continuidade dessa pressão, já que o mercado não está vendo nenhum problema à frente, então ele está comprando hoje da mão para a boca, tranquilo, fazendo ali as compras dele no futuro, então o mercado está equilibrado. Contudo, o que nos chama a atenção dentro da consultoria a Ucrânia vai produzir as 25 milhões de toneladas? Ela vai exportar as 9 milhões de toneladas dessa temporada? Então, se de repente tiver algum problema entre Rússia e Ucrânia que diminua esse volume de expectativa de exportações e produção, então o que nós vamos ter é, de repente, o Brasil ficando mais competitivo e demandando mais milho, aí o preço pode ali novamente ganhar um momento de alta. Mas nesse momento, para os contratos mais curtos, há pressão de baixa sobre os preços. Desculpa, Isa, mas pode falar, vamos lá. Não, pode ir. Eu ia só para continuar a pergunta dele aí, como é que isso pode ser antecipado pelos operadores de commodity? Esse é um ponto bastante importante, né? A gente, quando fala na commodity, de repente, falando sobre milho, o pessoal está pensando na empresa, né? Na SLC, está pensando na Brasil Agro, e quando a gente comenta da commodity milho, a gente pensa em operar o milho. Então, para os operadores, nesse momento, existe ali um de assimetria, principalmente olhando os contratos mais longos, que pode ser possível em algum momento, pela análise técnica e análise fundamentalista, posicionamento direto, por exemplo, no contrato janeiro.
Então, normalmente, o contrato janeiro tende a ser mais caro do que o contrato U. Então, nesse momento, para aquele investidor que tem ali um pouquinho mais de conhecimento e apetite ao risco, ele poderia, por exemplo, montar um spread, poderia vender, por exemplo, esse contrato que tem mais pressão de baixa, que é o U, ou pelo menos uma estabilização, e comprar o contrato de janeiro, que seria ali a entre safra. Então, normalmente, esse spread tende a funcionar. Porém, precisa saber o que está sendo feito e qual é a distância entre esses vencimentos para que a gente não incorra no risco desse spread aumentar demais ou diminuir demais. Então, esse é um tipo de operação. Outro tipo de operação é esperar esse contrato U se definir, como o mercado vai se definir, e, de repente, ele visualizar alguma possibilidade de entrada com base no fundamento e com base no ponto de análise técnica para uma possível alta mais à frente nesse contrato de janeiro. Então, hoje, o que nós estamos visualizando como possibilidade é isso. Estamos falando, gente, mas você está falando de possibilidade de alta ao mesmo momento que você está falando em pressão pela oferta e queda no curto. Então, por isso que é importante entender o fundamento da commodity, porque nesse momento o fundamento é um. Já para o contrato de janeiro, o fundamento é outro. Então, você precisa entender a questão de safra, entre safra, quais são os países exportadores, preço de paridade de exportação, preço de paridade de importação, para que você possa se posicionar na commodity, não só pela análise técnica. Olha, aqui está com um pivô de alta, vou no rompimento, eu vou comprar. Ou senão, de repente, aqui está com um processo de consolidação, no rompimento eu vou comprar. Então, é uma questão na commodity que é impossível você operar de forma consistente tendências de longo prazo sem estudar o fundamento. Então, lá na frente, só um detalhe que é importante comentar o porquê que a gente está vendo essa possibilidade qualquer país que é produtor de milho e exportador, se tiver um problema na questão da oferta, ou se não, de repente, na questão da exportação, um consumo maior interno demandaria ali um consumo dessa produção maior, que diminuiria a exportação. Então, a gente teria um problema na exportação mundial, de menor oferta para a exportação mundial, então os preços localmente poderiam subir, ou, de repente, o preço de Chicago, que é o preço de referência para a exportação, poderia subir, subindo o preço de paridade de importação e exportação. Então, nós estamos hoje, na questão do milho, numa linha tênue. Qualquer problema na questão da oferta local ou na exportação vai fazer com que esse preço do milho suba. E aí, de repente, mais uma pressão sobre a inflação, né? Vicente, saindo do milho, indo agora um pouco para a soja, né? Afinal aí, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de soja no mundo, inclusive deve ampliar aí a área de plantio, né? Em torno de 3% já na safra 2022-2023, que já tem aí trazido uma grande expectativa em relação a isso. A gente está vendo que os preços internos da soja acabaram recuperando aí ao longo das últimas semanas, né? Principalmente na última semana de junho, parte das perdas que foram verificadas no período anterior acabaram acumulando até uma alta ali no mês. Segundo muitos pesquisadores da CPE ali, a sustentação acabou vindo dessas valorizações externas e um dos maiores prêmios de exportação. Há ali um fator de sazonalidade atrelado a essas movimentações, só para a gente entender até um pouquinho mais, né, essa questão de operação da soja, já que somos aí até referência em relação à soja, né, maior exportador, um dos maiores exportadores do mundo. Exatamente. O Brasil, provavelmente, para essa temporada que passou, nós não vamos conseguir, talvez, o volume maior, né? Nós estamos brigando entre primeiro e segundo porque nós tivemos uma quebra muito importante para essa safra, a safra 22-23. Então, provavelmente, o Brasil vai brigar na 22-23 entre Estados Unidos e Brasil pelo título de maior produtor. Mas nós somos, sim, uma referência muito grande, né, internacionalmente, já que nós somos grandes exportadores. Então, o que acaba acontecendo na soja, até um detalhe muito importante que você comentou olhando para o preço de agora, que aí provavelmente o pessoal está olhando ainda para essa questão dessa safra, né? Então, o preço, por exemplo, dessa safra do milho da soja, internacionalmente, nesse momento, ele ainda às vezes está olhando a safra 21-22. Então, os Estados Unidos está, daqui a pouquinho, né, quando ela vai começar a colher ali no final de setembro, ela vai fechar essa temporada 21-22 e vai abrir a 22-23, né? E o Brasil também, ele só vai colher essa 22-23
para o ano que vem. Então, nós ainda estamos ali falando do mesmo ano safra. Só que quando o pessoal fala, olha, a soja ganhou preço, a gente precisa decompor isso, né, entre o preço do preço do dólar, que é a paridade do dólar real, que é um fator de conversão, e o preço do prêmio, né? Então, esses 3 fatores fazem base para cálculo dessa competitividade da soja em cada um dos portos. Então, nós tínhamos ali, até o mês de maio, uma soja mais cara do que a dos Estados Unidos, então o comprador, né, basicamente a China, indo comprar nos Estados Unidos, e aí sim ainda o Brasil aqui com um preço de soja mais caro, então uma menor demanda aqui internamente nos portos, né, para essa questão da exportação, então foi sobrando mais estoques para que o Brasil agora pudesse exportar. Então a janela de exportação do Brasil ela está se alongando. Então nesse sentido, o Brasil vai provavelmente, se a China continuar com uma demanda fraca, conflitar essa temporada agora, né, o Brasil vai conflitar essa temporada com a entrada da safra americana. E isso tende a ter uma pressão exatamente como está acontecendo no milho. Então, vai ter estoques aqui no Brasil de venda, vai ter produção nos Estados Unidos sendo colhida, então vai ter uma oferta maior internacionalmente que pode pressionar os preços à frente dessa questão da soja. Então, aí entra a sazonalidade. Então, hoje, nesse momento, nós estamos ali no pico da sazonalidade, fechando praticamente, né, a sazonalidade de alta, praticamente já fechou, e nós estamos entrando na sazonalidade de baixa, que o mercado está com uma expectativa de uma produção cheia nos Estados Unidos, um plantio adequado aqui no Brasil, com um aumento de área, com uma produção, se Deus quiser, com nenhum problema igual ocorreu esse ano de quebra. Então, o mercado está precificando essa expectativa e o preço vai começar a cair. Então, nesse cenário, esse é o cenário com base nos dados, né? Obviamente, se os Estados Unidos tiverem safra devido a uma questão climática ou alguma coisa do gênero, então, logo, nós teremos ali uma readequação desse cenário. Mas, hoje, olhando Chicago, preços para baixo. O que tem acontecido no mercado local? As trades já não estão pagando o contrato, o valor de Chicago do contrato N, que é esse contrato de vencimento de julho. O que elas fazem? Elas não precisam mais comprar soja agora. Ela precisa comprar soja para frente. Como a curva ela está invertida, então o preço do contrato N está bem mais caro do que o contrato à frente, o que ela está fazendo? Não, eu não preciso comprar soja agora, eu vou não comprar nesse contrato N, se você quiser me vender, eu vou te pagar o contrato X, que está em torno ali de uns 180, 170 centavos de dólar por bushel mais barato. Então, apesar do CPE indicar o preço da soja lá de 170, 180 reais, obviamente depende da praça, depende de vários fatores, mas dentro de uma linha geral, vamos supor que era 170 no dia 30/6. Virou o mês para o mês de julho, a trade falou, para mim, contrato de julho não interessa mais, eu só quero comprar agora em dezembro. O produtor, só nessa virada, deixou de vender a soja, porque ele acreditou que, de repente, haveria ali uma situação de alta, ou por devidos cenários, ou porque algum analista comentou com ele, segurou essa soja, a trade migrou para o contrato X, e agora essa soja está R$20 em média, mais barata do que ela estava no mês de junho. Então, apesar do CPE indicar ali essa possibilidade de uma retomada de alta por causa da questão de dólar, né, o dólar saiu ali da casa dos 4,80, estamos aí perto de 5,35. Então, apesar do dólar ter ajudado, a trade falou, não me interessa comprar agora, eu preciso comprar lá na frente, e lá na frente está bem mais barato. Então, o produtor de soja hoje, ele está sofrendo um cenário, né, de que, devido a uma questão de, às vezes, falta de conhecimento dessa dinâmica das commodities, porque cada contrato tem um comportamento, um contrato não tem ligação com o outro. Veja que esse contrato N está muito mais caro do que o contrato X, que é o contrato de dezembro, né? Contrato X, que é o contrato de novembro. Então, nós temos ali um cenário que o mercado ele se regula com base nesses tipos de comportamento. Se o produtor ou o investidor não conhecer esse processo, essa situação, ele vai falar assim, nossa, a soja aqui está formando uma possibilidade de alta, vou comprar o contrato X, mas ele tem essa pressão sazonal, ele tem essa questão das trades para que possa se armazenar essas compras e se embarcar isso mais à frente. Então, realmente commodity não tem como
você operar sem conhecer essas dinâmicas. Esse é um ponto importante, viu, Vicente, que você trouxe, né? Existe aí muita gente interessada em querer começar a operar commodity, mas realmente ainda, né, talvez um pouco de incertezas, né, dessa questão. A gente sabe que quando muitos investidores vão acompanhar ali algumas ações, eles ficam muito de olho em relação ao PL da ação, valuation ali daquela companhia, perspectiva, mas acho que a commodity se tem um outro grande desafio ali, né? Qual que é realmente essa importância de se acompanhar de perto a questão das safras, para quem quer realmente investir nesse mercado, o que deve ser olhado especificamente, né? Quais as expectativas, o preço ali dos grãos, como na verdade ele tem que fazer, o que ele precisa fazer para analisar ali especificamente. Bom, quero investir em milho, o que ele precisa olhar especificamente para poder tomar essa decisão? Porque a gente sabe que é muito diferente em relação à análise ali, muitas vezes até de forma meio que superficial, que muitos fazem na hora de escolher um ativo ali, né, de renda variável ali, um ativo de bolsa. Como fazer em relação às commodities, principalmente grãos aí especificamente? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. É muito importante para o investidor ele acompanhar o tripé da commodity, que é oferta, demanda e estoques. Então, se você tem oferta, demanda e estoques administrado no seu estudo, você vai conseguir ter uma assertividade muito maior. Só que esse estudo de oferta, demanda e estoques precisa ser por contrato que você vai operar. Então não adianta, por exemplo, o que a gente estava acabando de falar agora, eu tenho um cenário de oferta, demanda e estoques para o milho CCMU totalmente diferente de oferta, demanda e estoques do contrato F de janeiro de 23. É totalmente diferente. Então se você de repente está olhando, olha, hoje a gente tem um problema na Ucrânia com dificuldade de exportações, então o milho vai subir lá na frente. Mas se você comprar o contrato U, a gente tem nesse momento uma oferta de milho aqui sendo colhida no Brasil muito grande. Então não adianta de repente eu olhar lá na frente e falar, lá na frente eu vou ter uma necessidade maior de demanda e a oferta vai ser menor, por isso o preço precisa subir para regular essa demanda. Mas se eu operar o contrato curto, o contrato U, não vai refletir esse balanço. Então, eu acho que esse é o segredo. Para quem quer operar commodity, e aí não só as agrícolas, softs, metálicas, reserva de valor, toda precisa se acompanhar oferta, demanda e estoques e os fatores que influenciam nessa oferta. Então, por exemplo, a gente tem ali um estudo referente à prata. Dentro de prata tem reserva de valor, que o pessoal compra, por exemplo, você ter como lastro, né, para tomada ali de crédito de institucionais, ou se não bancos, mas você também tem o uso industrial. Então, só nesse momento da prata, nesses dois pontos, você já tem dois estudos totalmente diferentes. Um tem a ver com macroeconomia, que é a parte de investimento e lastro, e o outro tem a ver com balanço de oferta e demanda das indústrias. E aí também tem a ver com macro, mas outro cenário completamente diferente. Se as indústrias começarem a demandar produto, receberem muitas encomendas, obviamente ela vai ter que demandar mais prata. Quais são os países que demandam essa prata? Então é muito importante você se aprofundar em uma commodity. Então é muito difícil você pegar uma pessoa que fala, olha, eu sou especialista em commodities. Qual? Em todas. Energéticas, metálicas, agrícolas. É muito difícil porque precisa realmente de um estudo muito maior naquilo que influencia oferta, demanda e estoques. Vicente, agora mudando um pouquinho de commodity, falando de um assunto muito importante que é o petróleo, que está no centro aí dos debates, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele fez uma publicação no Twitter que gerou muita polêmica, inclusive críticas até de seus aliados ali, pedindo para que os postos ali baixem os preços, né, para que as pessoas pressionem, pedindo para que esses preços se diminuam ali nas bombas de combustíveis dos Estados Unidos. A gente sabe que tem muitas refinarias, né? Segundo especialistas que a gente já entrevistou aqui, eles falaram que, diferente daqui do Brasil, o presidente dos Estados Unidos poderia fazer uma interferência lá
né, nos preços dos combustíveis, diferente daqui, né, porque a gente segue o PPI. Eu queria entender o que Biden poderia fazer, se a atitude dele está correta, por que ele está sendo tão criticado nessa maneira de pedir para que o combustível abaixe, sendo que lá tem muitas refinarias, né? Eles conseguiriam realmente não repassar esses preços ao consumidor? Qualquer decisão, na minha opinião, qualquer decisão que ela venha a intervir sobre o mercado vai se readequar. Então, se o Biden foi regular na mão, né, de dar aquele corte de preço dentro da questão dos combustíveis, com certeza o mercado vai se readequar. E qual que é o problema? Apesar de você ter um alto índice de extração de petróleo nos Estados Unidos, de produção desse petróleo, né, refinarias e tudo mais, você tem um cenário internacional. Então, você tem uma questão de oferta e demanda e a questão dos estoques são complexos. Então, nos Estados Unidos, os estoques que são uma reserva estratégica, né, o SPR, ele está muito baixo, em níveis praticamente ali como nunca vistos. Eu acho que é os níveis mais baixos desde a criação dos estoques estratégicos de petróleo. Então, isso demonstra para o mercado que a oferta não está sendo suficiente para atender a demanda, então por isso está sendo utilizado ali esses estoques estratégicos. Muitas pessoas vão falar, mas eles estão usando os estoques estratégicos para baixar o preço do petróleo, ou pelo menos um limitador. Qual que é o problema dessa tese? É que se isso fosse verdade, o preço do petróleo estava caindo. Então, está sendo jogado mais petróleo no mercado, contudo, ainda não está sendo suficiente para controlar esse ponto da inflação, esse ponto do preço do barril, né? E o problema do petróleo em si é que o petróleo, né, a mãe das commodities. Então, o que acaba acontecendo é que o petróleo influencia diretamente uma cadeia muito grande de produtos. Então, é importante, sim, para que o mercado possa começar a ver um arrefecimento dessa inflação, que o petróleo, pelo menos, comece ali a ter patamares de preços mais baixos. Contudo, como eu comentei, a questão da commodity, ela vai se basear nesse tripé, oferta, demanda e estoques. Enquanto a questão da demanda continuar pressionando a oferta, o preço precisa continuar elevado ou subir para que ele possa restringir, destruir a demanda. Isso é muito ruim para nós consumidores, porque cria ali um cenário onde cada vez mais o nosso dinheiro vai perdendo valor. Contudo, a decisão que o Biden tomou desde o processo que ele estava participando das eleições, né, foi ali criticar de forma muito clara e forte ali as exploradoras, né, de petróleo e gás natural. Ele também tinha ali uma bandeira muito forte, da bandeira ESG, que ele defendeu. Então, ele teve que brigar com o pessoal das petroleiras. Aí depois, agora, ele está brigando com o pessoal do ESG, porque ele está tomando decisões que vão afetar diretamente a questão ambiental, que vai se gerar ali uma poluição muito grande, mas está indo contra a tese dele, que era diminuir a questão de uso do petróleo, uso do gás natural. Infelizmente, você não consegue virar a chave do ESG assim da noite para o dia. E é isso que ele está sofrendo agora. Ele está sofrendo todas as decisões que ele tomou lá atrás, referente desde o processo que ele vinha colocando ali dentro do processo eleitoral, os discursos que ele vinha utilizando. Então, ele brigou com o pessoal do petróleo, brigou com o pessoal do ESG, está brigando com praticamente todos os setores da economia, e ali a gente tem hoje os Estados Unidos com uma inflação muito grande, a maior das últimas décadas. A gente tem ali as petroleiras não querendo investir no processo, porque já que o discurso é ESG, como que eu vou abrir novos postos de exploração que vão haver, de repente, sanções para que eu não utilize todo o potencial daquele poço? Então, por isso que as petroleiras investem menos, porque não se sentem confortáveis nesse momento em investir CAPEX para depois poder começar a obter aquele lucro lá na frente. Agora, se de repente o governo tivesse ali um cenário, olha, não, pode investir que você vai ficar tranquilo, não vai ter nenhuma sanção, certamente temos uma maior oferta de petróleo mais à frente, obviamente, que também não é simplesmente fazer um furo e começar a extrair petróleo, mas mais à frente nós teríamos uma maior oferta. Como o mercado também reage com base em expectativa,
os preços poderiam começar pelo menos a arrefecer um pouco, ou pelo menos criar um teto, que hoje existem vários bancos, ou se não instituições, colocando aí a expectativa no final de ano desse petróleo a 140, 50 dólares o barril. E nessa faixa de preço, novamente, nós teremos pressão inflacionária. Então, a gente tem um cenário bem complicado para o petróleo. Encerrar, Vicente, eu queria só que você explicasse um pouco para a gente. Eu vi aqui, segundo o Banco Mundial, o Brasil arrecada muito imposto e alocaria aloca mal esses impostos dos combustíveis, incluindo ali até contribuir para gerar uma desigualdade. Eles colocaram uma tabela ali que R$ 1,75 seria do ICMS, 90 centavos distribuição e revenda, 0,87 centavos o custo do etanol, no caso, né, do etanol, o 0,69 centavos seria PIS, PASEP, COFINS e R$ 2,37 realização só da Petrobras. Eu queria entender, na sua visão, qual seria a melhor solução aí para esses preços dos combustíveis, para tentar diminuir isso no bolso do brasileiro? Esse ponto, né, de solução da oscilação do preço do combustível é um ponto complexo, né, muito difícil a gente conseguir dar uma solução simples, né. Já se falou em fundo de reserva, poderia se criar, igual nos Estados Unidos, por exemplo, uma reserva estratégica, tanto de monetário quanto da questão física da commodity, para poder tentar aliviar essa oscilação de preço. Acho que seria um ponto positivo. Outra questão que foi colocada essa questão, por exemplo, o caminhoneiro, de você dar um vale para esse caminhoneiro para que ele possa ali fazer um preço médio, né? Fazer um preço médio do combustível dele. Esse ponto, ele na verdade mascara o problema, porque a oferta e a demanda vão se manter no mesmo nível. O que você está fazendo não incentivando, né, mas ajudando o caminhoneiro a manter a demanda dele. Quando o mercado, na verdade, deveria se reajustar, pagando mais pela questão do frete, mas aí tem a questão inflacionária, então você pagaria mais pela questão do frete para que o caminhoneiro tivesse um recurso suficiente para pagar mais sobre o combustível. Por isso que a gente fala que o petróleo, ele deriva uma quantidade de inflação muito grande, porque aí o comprador paga mais pelo frete, que tem que repassar mais ao produto, que vai chegar mais inflação ao consumidor final. Então, talvez, esse é um ponto de vista particular, né, mas tentar ali o governo criar algum mecanismo. Poderia adotar algo dessa forma, mas eu estou pensando de uma forma muito simples. Eu não sou especialista nesse tema, então eu talvez possa estar incorrendo em algum erro dentro dessa lógica, mas eu acho que poderia, talvez, ser adotada alguma medida nesse sentido. Vicente, quero agradecer aí sua presença, muito obrigada pelo seu tempo, seus esclarecimentos aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade.